Bom, nosso entrevistado é o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, aí, o mais importante cientista político brasileiro, que acaba de lançar um livro analisando o golpe aí. Professor, eu queria que o senhor sintetizasse primeiro aí as teses centrais aí do seu livro. Olha, algumas. Primeiro a partir de uma excitação e de uma certa desconforto com o fato de que, aparentemente, todos os procedimentos constitucionais previstos para o impedimento de um presidente da República foram cumpridos. Por outro lado, ao longo de todo o processo, ficou o sentimento de que todas aquelas medidas estavam sendo, de certa maneira, administradas de um modo muito especial para chegar ao objetivo que desejavam, que era o impedimento. Portanto, ficou um paradoxo, uma incerteza, uma inquietação de que os procedimentos aparentemente foram utilizados, porém, obviamente, ninguém, ou muita gente, não estava convencida de que aquilo foi processado como deveria ter sido. Depois de algum tempo, eu percebi que isso fazia parte de um fenômeno novo e que tinha não só brasileiro, mas mundial, mas que no Brasil estava ligado à história das tentativas infrutíferas dos conservadores reacionários de retirarem, expulsarem representantes das forças populares do processo institucional normal da democracia. Isso aconteceu em 50, com a tentativa de impugnar a eleição de Getúlio Vargas. Aconteceu em 54, com a tentativa de expulsá-lo naturalmente ou constitucionalmente do poder. Aconteceu em 61, né? E em todas essas oportunidades, a forma constitucional fracassou. Em 64, foi necessário apelar para a forma da violência militar. Muito bem. O que me parece é que agora, finalmente conseguiram excluir representantes das forças populares do circuito institucional legal do poder por vias aparentemente constitucionais. Isso é muito sério. Primeira hipótese, a primeira reflexão que faço. Depois me perguntei como foi isso possível. Então, tive que voltar a P470, quando foram assentadas as premissas ideológicas de fraude de interpretação constitucional que permitiram realizar esse tour de force, ou force de tour, nesse momento. Primeiro, uma declaração gravíssima do ministro Joaquim Barbosa de que a Constituição era o que o Supremo dizia que ela era. Isto é sério. Quem diz que a Constituição é o poder originário do povo, através dos seus representantes, com mandato específico de assim constituir. O que os ministros fazem é ajustar, segundo a sua interpretação, o que diz a Constituição a fatos específicos. Evidentemente que, nesse processo, há margens para debates constitucionais de interpretação apropriada, mas não no sentido de que o que o Supremo decidiu é a Constituição. Não, há uma discussão sobre, naquele caso, qual a interpretação constitucional que permanece absolutamente o único parâmetro de julgamento que se aplicaria àquele caso. Esta asserção do ministro Joaquim Barbosa, aceita por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, foi o primeiro tijolo, o primeiro fundamento para permitir
que os juízes, os sistemas judiciários, interpretassem e dissessem que aquilo que ele diz que a lei é. Não importa se o que ele diz é uma absoluta tolice. Né? A premissa de que o que é aquilo que ele diz que ela está consagrada, foi consagrada na P 470. O segundo momento sério foi através da tese do ministro Aires de Brito, também aprovada por todos os ministros, de que, embora ele não pudesse comprovar a culpabilidade no caso de José Dirceu, mas vale para qualquer acusado, o José Dirceu não é que ele tinha que provar que era inocente. Não, ele fez uma ciciparidade entre provar que é inocente, o que não pode ser exigido de um acusado, mas sim provar que não era culpado. No caso, esta coisa que parece meio absurda estava embutida na arguição que ele fez, dizendo que não era possível que o senhor José Dirceu não soubesse do crime que estava sendo executado. Competia, portanto, ao senhor José Dirceu mostrar que não sabia. Ora, ninguém pode não saber de algo criminoso, a não ser sabendo de alguma coisa que só quem participou saberia. Portanto, ele teria que mostrar alguma coisa que quem participou saberia, dizendo, e eu não sabia disso. Mas ele não participou e não sabia. Isso é impossível. Ele amarrou todo o debate, não na exigência de dizer, se eu dissesse que ele era inocente, mas que ele não era culpado, ele não sabia. Como é que alguém pode ser... é possível comprovar que alguém mente ao dizer que sabe alguma coisa não sabendo. É fácil, isso é possível provar. Mas não é possível provar que alguém que diz que não sabe alguma coisa sabe e está sendo mentiroso. Não é possível provar isto. Né? Ninguém pode provar isto. Nem o acusador, nem o acusado. Né? Exceto se o acusador parte da premissa que se o acusado não pode provar, ele não é um ignorante real, inocente. Ele é um ignorante esperto, mentiroso. Ele finge ignorância. Isto foi aceito por todo o Supremo Tribunal. E a terceira barbaridade foi da ministra Rosa Weber. Depois de já ter feito um julgamento afirmando que, embora não tivesse nenhuma prova, ela própria, nem nos autos, contra um cidadão lá, nem me lembro mais qual era, ela diz, provo com base na autoridade que a literatura me concede. Foi contra o Dirceu também. Foi contra o Dirceu também. Pois bem, mas teve mais. Né? Esta, então, de cabo de esquadra, é que a tese dela era a seguinte: quanto maior a responsabilidade e autoridade do acusado, suposto criminoso, menor a possibilidade que se encontre prova de que ele é o criminoso. Consequência, né? Zero prova, 100% de culpabilidade. E a autoria de todos esses estudos foi do Sérgio Moro, que era o juiz auxiliar dela. É possível. Eu não tenho essa informação, é possível. Porém, foram estes três pilares que subverteram a ordem constitucional brasileira e entregaram a todas as instâncias do judiciário instrumentos de absoluta tirania judicial, né? Ao dizer que a lei é aquilo que eu digo que ela é. 1. 2. Se o senhor não pode provar que não é culpado, o senhor é culpado. O senhor não tem que provar que é inocente, né? É apenas provar que não é culpado. Né? E
quanto menor o número de provas contra o senhor, pior o seu estado. Inacreditável. O que vimos agora, então, chegamos agora nos episódios de Marcelo. Vimos que não havia prova de nada contra ela. O que, segundo Rosa Weber, comprovava a sua culpabilidade. Segundo, o Judiciário e o Senado interpretaram aqueles crimes de responsabilidade como mais do que exemplificados, paradigmáticos nas chamadas pedaladas, né? Que aquilo e, finalmente, tinham o poder de dizer, e é isso porque nós dizemos que assim é. Portanto, quem montou essa subversão total, né, dos princípios de aplicação da lei no país foi a P470, que está sendo utilizada desde então. E Lava Jato é outra, é um festival. É um festival. Não adianta, vez por outra, o senhor ministro Joaquim Barbosa manifestar-se chocado com o que está acontecendo. Ele é um dos autores da ideologia que permitiu essa tirania do judiciário. Ele. Ministro, o que leva o Supremo, que era um Supremo que tinha pessoas aparentemente liberais, garantistas, a essa confluência do Supremo, do Ministério Público Federal, meramente a mídia? Quais os movimentos que levaram a essa posição do Supremo? Olha, excluindo a mídia, é outro capítulo, eu acho que no Supremo há várias correntes. Há um tipo de juiz, como o ministro Celso de Mello, né, que entende a função do ministro do Supremo como uma espécie de destruidor da... Ele não se limita a dar um voto. Ele faz discurso que são ritos de degradação. Sempre foram. A P470 era um espetáculo deprimente, né? Ritos de degradação. Eles violaram a lei do bagulho. Lembra do bagulho? Aquele cidadão que assassinou o fotógrafo da Rede Globo? Quando foi preso, né, ter sido preso, algemado, todo mundo em volta, a televisão, ele virou-se para os policiais e disse: prende, mas não esculacha. Porque isto é algo da conquista da civilização do século XVIII para cá. Não se degrada. O ministro Celso de Mello degrada todas as pessoas às quais ele acusa. Então, é uma visão que, fascinada pela possibilidade, sobretudo se tem um amparo dos seus pares, para exercer esse discurso interminável, que são os seus discursos, né? As citações de bibliotecas inteiras, né, jogadas em cima de um acusado. Né, isso é um tipo de... Né, que se compraz na degradação. Outro, exemplificado pelo ministro Luiz Barroso, que acredita que a má qualidade do legislativo e os seus silêncios são justificativa para o judiciário legislar como bem entender. Como bem entender, que seja dito, como eles bem entenderem. Né? Ele é democrata dentro do Supremo, né? Mas ele não é um democrata em relação ao legislativo. Ele tem a tese estrúxula
e ele a defendeu várias vezes, entre elas numa defesa de tese que ele passou da banca no IUPERJ, antigo IUPERJ. A tese é de uma doutoranda sobre judicialização da política. Eu estava presente, ele foi extremamente cordial, educado, como de fato é. Mas ele exprime posições e valores absolutamente absurdos, como este. Quer dizer, a Constituição menciona que é preciso fazer a legislação apropriada para tal capítulo, aprovação do princípio. Não faz. Não fez, então nós podemos fazer. Isso é uma loucura, porque não fazer é uma opção do legislativo. Não fazer não é uma não decisão, é uma decisão de não tratar daquele assunto naquele momento. Se nós concordamos com isso, é outra questão. Mas é um mandato absolutamente legítimo do legislador dizer não desejo tratar deste assunto, não acho maduro. Seja por que for, seja até por interesses menores, mas o fato é que ele pode fazer isso. E isso não autoriza nenhuma outra instância, muito menos judiciárias, já que o legislativo não legisla, nós vamos legislar. Este é outro grupo. Então, há aqueles que, por outro lado, interpretam a Constituição e as leis a de uso do fim. Né? Depende de quem seja o acusado. Né? Então, com a legislação e com a competência profissional dos nossos ministros não deixam a desejar, ao contrário, são extraordinariamente competentes nas suas disciplinas, na sua profissão. Não custa a um grande ministro constitucionalista, como não custa a um bom professor enrolar um aluno como enrolar um acusado. Não custa, se é bom. Então, as circunstâncias para as quais ninguém é responsável, especificamente, criaram um ambiente em que, somando-se alhos com bugalhos, né, há um Supremo em que ninguém, inclusive, quer se opor ao outro, porque depois terá a sua vez de votar. Porque é exatamente o que acontece no Legislativo. Só que o Legislativo, para eles, é um escândalo, é uma imoralidade, quando você vota algo, né, em atendimento a um seu aliado, esperando que ele depois vote com você. Esse é o mesmo jogo que existe no Supremo Tribunal. Com solenidade e pompa e aquela coisa toda. Todo esse processo está resultando aí num conjunto de reformas que está sendo rejeitado aí maciçamente pela opinião pública. Como é que se sustenta isso? Bem, me parece que começa a haver uma certa, depois de muita perplexidade e intimidação, parece que começa a haver um movimento ou um dique nessas coisas. Tanto no que diz respeito à reforma trabalhista previdenciária, que parece que vão sofrer muitas modificações, como até mesmo em relação a essa libertação do Zé Dirceu. Agora, foi extraordinário, não importa. Se prenderem de novo, vai ficar feio. É possível que aquilo que os gregos chamavam de acme, que é o apogeu de toda esta comandita, né, incluída a Lava Jato, tenha chegado ao seu apoio. E, portanto, a coisa se terminou. Agora, mesmo que isso ocorra, não há dúvida que vai ser necessário um contragolpe no Brasil. Houve um golpe e, consequentemente, será necessário um contragolpe. Toda essa legislação que foi imposta, né,
pessoas que tinham mandato num legislativo definitivamente patético, né? Desde 17 de abril de 2016, né? Com base nas piores tratativas, os jornais não se envergonham de... Hoje o presidente demitiu aqueles que estão rebeldes, né? E soltou dinheiro para não ser... Meu Deus do céu, isso é a menor compostura. É uma vergonha, é uma vergonha. Isso é a menor compostura, né? Isso terá que ser revisto. Isso terá que ser revisto. Um próximo presidente da República, com legitimidade popular, de voto, tem que fazer uma campanha dizendo: vou rever tudo. Vou mudar tudo. Vamos recomeçar o caminho da democracia includente que nós estávamos. E vamos evitar os erros que cometemos. Mas vamos discutir isso depois. Não discuto o erro de governos populares neste momento, debaixo de ameaça de Lava Jato. Não faço isso. Mas, chegarmos de novo ao poder, vamos ter que discutir. Seguramente. Agora, Vanderlei, toda aquela estratégia da conciliação foi por água abaixo, né? Agora, como que digamos que um presidente progressista seja eleito, como é que ele vai fazer para enfrentar a mídia que ficou irreversivelmente aí, inimiga, o Supremo, o Ministério Público, a Polícia Federal? De que maneira que se recompõe um bloco de poder aí? Olha, primeiro deixa eu falar uma coisa que me parece bastante delicada para eles. É que com este aparente mudança, virada de jogo, tênue que seja, torna mais aguda, severa e angustiante a perspectiva de curtíssimo prazo deles. Eles não têm como resolver 2018, ou seja, a decisão, e nisso estão todos de acordo, mídia, Supremo, Executivo, Legislativo, OABs e tudo mais, de não permitir a volta dos setores populares ao circuito normal de poder. Isto é cláusula pétrea deles. Como é que eles vão fazer isso? Está cada vez mais difícil. Acredito que Nelson Jobim possa servir de uma tentação de salvação, uma tábua de salvação para que eles apresentem um candidato. Porque Lula será eleito. Mas Lula não pode ser eleito, então eles vão inviabilizar Lula antes. Mas Lula vai apontar alguém. E Lula apontando alguém é complicado, ainda mais estando preso, né? Eles têm um problema sério em 2018. Eles não vão permitir, se puderem, não vão permitir a volta das forças populares ao circuito normal do diálogo democrático. Não vão permitir. Então, não sei como vão resolver. Mas supondo que resolvam, né? Na sua hipótese, que eu subscrevo, adiro, desejo que de alguma forma se resolva. De saída tem que ficar claro, e já na campanha tem que ser dito aos órgãos de comunicação, para que eles façam campanha contra, comprovando a tese, que essa situação vai mudar drasticamente. Não pode haver uma corporação que controle rádio, jornais, televisões em todo o território nacional. Isso não existe em lugar nenhum. Isto vai ter que mudar. Vai ter que mudar. De qualquer maneira. Vamos deixar claro. De qualquer maneira. Né? Nem que se arranque do Congresso aquelas poderes excepcionais que já teve por um período curto para poder promover algumas medidas de emergência naquela crise. Você lembra disso? Foi dado não a Jango, foi dado ao seu primeiro-ministro,
à época, né? Isso pode ser feito. O Congresso terá que dar poderes para resolver. Você fala da lei delegada? Como? Eram as leis delegadas lá? As leis delegadas. As leis delegadas. Isto tem que ser resolvido. E tem que ser dito na campanha. Não pode ficar passando a mão na cabeça para que não falem mal. Não. As organizações Globo são o maior obstáculo à evolução da democracia no Brasil. Isto é tão claro quanto a estrela Vênus. E, consequentemente, isso tem que ser afastado. Não se vai destruir a organização, não se trata disso de maneira nenhuma. Agora, a situação jurídica, né, tem que ser reformulada. A concorrência com capacidade de concorrer tem que ter espaço aí, tem que ter espaço. Uma outra coisa é, certamente a Polícia Federal, a qual nós fomos apresentados recentemente, ela não é homogênea, ela não é toda a Polícia Federal. E assim como eles conseguiram colocar algumas pessoas que mantêm a instituição num papel absolutamente, um papel de carcereiro da população, né, de intimidação, espada de Damocles, certamente haverá lá dentro um conjunto de profissionais que devem ser assumidos o poder e botar de novo esta instituição funcionando como deve funcionar, como órgão da República. Isso. Da mesma maneira em várias outras áreas. O Supremo, não sei, o Supremo é o Supremo, né? Mas na medida que se consiga refazer uma relação mais saudável e produtiva entre o executivo e o legislativo, podemos começar a dispensar o Supremo. Ele não tem que ficar dando palpite o tempo todo, como dá, sem ninguém pedir, inclusive, mesmo quando não lhe pedem, né? E parar de pedir. Então, o caminho não é simples. A gente conversa assim, mas não é simples de maneira nenhuma. Mas eu não vejo outra forma. Não vejo outra forma. Com uma proposição, um programa de contragolpe, sabe? Explicitamente. Vanderlei, digamos, essa fragmentação partidária aí, com a crise do PT, o PSDB liquidado também, de que maneira que vai se dar essa reestruturação? Na forma de frentes? Tem que ter alguma reforma antes das eleições para permitir dar consistência ao novo presidente? Como é que você vê? Pois é, essa é uma dificuldade muito grande do nosso estágio institucional, em que as pessoas apostam demasiadamente em bandeiras como a reforma política. O funcionamento de um sistema político, o diário, né, a prática dele, tem dois conjuntos de pessoas fundamentais: os eleitores e os eleitos, e a classe política. E isto, o modo como eles se comportam, não é determinado pelo sistema eleitoral ou pelo número. Não é por isso. O sistema eleitoral, qualquer um, não filtra caráter. Ele transforma número de votos em número de eleitos. Ponto. O modo como ele faz isso varia de sistema para sistema. Mas ele não filtra caráter, né? E um povo que vai votar em 2018, seja em voto de lista, voto de esquerda, seja no que for, é esse mesmo. Esse povo, é esse eleitorado. E os candidatos serão estes ou semelhantes a estes, né? Então, eu não vejo que por aí devamos colocar neste caminho a grande variável, o grande vetor de transformação importante que precisamos.
Isso nós temos que aceitar, é o nosso país. Então, como é que podemos fazer? Nós podemos fazer com uma relação que houve já no passado, afinal de contas, esse povo não nasceu hoje, esse povo votou em Vargas, esse povo foi o povo que votou em Juscelino, aí votava em Jânio, votou em Collor, né, votou em Fernando Henrique. Esse povo, ele atende. O que está faltando é pedagogia de poder, porque o poder é pedagógico. Né? Quando você tinha o Getúlio Vargas, você tinha o Juscelino Kubitschek, com compostura, com propostas de governo, e chamando todos à participação e cooperação, e com contas abertas. Não precisava ter contas abertas, as contas eram abertas. Os grupos de trabalho executivos, projetos do GEICOM, projetos do GEIMAP, projetos abertos, com comissões, com várias participantes de várias regiões da comunidade. Isto impõe uma coação durkheimiana. A circunstância não permite você passar de certos limites na má conduta. Então, era o mesmo povo. E, todavia, fizemos muito. Então, este povo precisa de pedagogia de poder, exemplo que venha do executivo. Não estou falando em Dutti, não estou falando em carismáticos. Não, Juscelino não era carismático no sentido fascista, nem Getúlio, o segundo Getúlio, nem Getúlio, de maneira nenhuma, eram pessoas absolutamente normais, né? Mas, pela sua compostura, pela sua firmeza, pela que transmitiam aos seus subordinados, né? Isso foi um avanço, nós tivemos um avanço de consciência democrática enorme durante o período juscelino. Todo mundo lembra, todo mundo aprendeu o que era a democracia naquele período. Nós que, de 60 anos e pouco mais, aprendemos, não foi nem no período Getúlio, sim, foi no período Juscelino, né? Com todos aqueles conflitos, tinha greve, mas ter o prazer de viver na democracia, né? Porque confiávamos. É isso que eu acho que é fundamental. O fundamental é retomarmos um grupo, né, de líderes democráticos, nada fantasiosos, simplesmente para tratar o país como ele tem que ser tratado. E o povo como tem que ser tratado. Maravilha, Vanderlei. Obrigado pela entrevista, viu? Muitíssimo obrigado a você pela oportunidade. Como sempre, você é extremamente gentil. Muito obrigado. Um abraço.